Meu nome é Ana Mercedes Bahia Bock. Fiquei conhecida, na época do sindicato, eu era conhecida como Ana Bahia e depois fiquei conhecida como Ana Bock, que é o meu último sobrenome. Hoje tenho 56 anos, sou professora na PUC de São Paulo já há muitos anos, aposentada na PUC de São Paulo como professora, e trabalhei sempre ao lado do meu trabalho profissional como professora. Eu tive uma militância, no sindicato, no conselho, tenho uma história, assim, de participação política através de entidades, da psicologia. E tentei juntar tudo isso na minha vida, fazendo meu trabalho de mestrado, de doutorado, também com a categoria dos psicólogos. Foi meu objeto de investigação, de interesse, foi o trabalho e a categoria dos psicólogos. Então, essa é Ana Bock. O sindicato é criado em 73, né, a Carta Sindical. De 73 a 78, 79, na verdade, e depois 79, vamos colocar essa data, ele foi dirigido por um mesmo grupo. As pessoas se revezavam e quando, em 79, quando nós, que éramos professores, que atuávamos na PUC, na USP, em algumas outras escolas de psicologia, né, descobrimos a existência do sindicato, ele era dirigido por um militar, né? Então, era um setor da categoria profissional muito conservador que dirigia o sindicato. Esse conservadorismo aparecia na época com um discurso muito elitista. Psicólogo é psicólogo, acima de tudo, né? Não se mistura, não tem nada a ver com outras profissões, nós estamos muito mais perto dos médicos, né? Então, uma diferença assim, muito grande para um momento de ditadura onde o povo e o movimento social unificou muitos setores da sociedade. Então, era muito conservador. Não se manifestava em nenhuma das questões políticas da época. Imagine, né? 1973 em diante, né? Nós estamos em plena ditadura, saindo do Garrastazu, e aí nós que tínhamos uma participação em movimentos sociais, nos indignávamos com esse tipo de comportamento da nossa entidade. Mas, na verdade, não é por aí que a gente chega lá, né? A gente chega ao sindicato por outro caminho. Nós nos unimos um conjunto de professores interessados em conhecer a categoria dos psicólogos. Quem éramos nós, o que nós estamos fazendo, onde nós estamos trabalhando, quanto nós estamos ganhando, qual era o desemprego da categoria, né? Enfim, e com uma preocupação interessante, que era assim: estariam os psicólogos nos consultórios particulares fazendo terapia para uma camada alta ou eles já estariam em outros lugares, né? Porque nós éramos da área da educação, como estávamos sempre via universidade, a gente tinha uma impressão de que os psicólogos já estariam em outros lugares. Eles estavam timidamente em alguns poucos lugares, mas estavam. Mas eram majoritariamente terapeutas da camada alta. E isso, então, nos leva a um movimento, a um fórum, né, para discutir a condição de trabalho, para discutir, na verdade, a profissão. E o Sede Sapiense nos abriga, nós nos reunimos, professores de muitas faculdades, aquilo foi crescendo, assim, nós chegamos a um grupo muito grande, e a gente era tão grande que a gente resolveu fazer uma pesquisa. Cada um de nós tinha que entrevistar lá, assim, curtinho, algum psicólogo que conhecesse. E desse jeito informal, nós vamos construindo um perfil, uma caracterização da profissão em São Paulo. Com aquilo em mãos, com aqueles dados que a gente se reunia lá sábado, ficava o sábado inteiro discutindo, trazia gente para discutir conosco, o que a gente faz com tudo isso que a gente acumulou? Aí alguém lá diz assim, vamos ocupar uma entidade, vamos formar uma chapa, ocupar uma entidade para levar essas questões e trabalhar. Mas que entidade nós vamos ocupar? Aí alguém diz assim, a primeira que tiver eleição. Aí alguém lá levanta a mão e diz, o professor Valdir Biscardo, diz assim, o Sindicato dos Psicólogos existe e vai ter eleição proximamente. Sindicato dos Psicólogos? Ninguém sabia que existia. Então, nós descobrimos naquele momento, isso deve ser 78, né? E aí começamos a nos organizar para a candidatura de uma chapa. A professora Odete Godoy Pinheiro assume a cabeça da chapa
congrega com isso muita gente, porque ela é uma pessoa importante, de reconhecimento, né? E aí nós formamos a chapa e vamos lá, formamos, na verdade, um embrião de chapa e vamos saber o que precisa, o que não precisa para nos candidatarmos. Aí descobrimos que nós não tínhamos chance alguma de ganhar, porque o sindicato tinha lá 200 filiados, mas os 200 eram todos do grupo que estava lá. Então nós percebemos que nós tínhamos que fazer um movimento, uma campanha de filiação. Aí fizemos uma enorme campanha, triplicamos o número de associados do sindicato e, com isso, ganhamos fácil a eleição, né? Assumimos em 1980, é a primeira diretoria que eu diria que nós entramos no sindicato em 80 e não saímos até hoje, né? Todos esses anos, claro, as pessoas são outras, todo mundo sempre houve uma renovação, mas o grupo, o pensamento tem uma linha que ainda é a mesma, né? Então, nós entramos em 80 sob a presidência da Odete Pinheiro. Eu era, naquela época, secretária da diretoria, né? Quer dizer, diretora secretária. E contávamos com a participação do professor Abib, do professor Sérgio Leite, tínhamos a professora Wanda Junqueira, Luiz Humberto Sivieri, Luiz Sérgio, Laszlo. Nós éramos, assim, um grupo, o professor Mitsuko Antunes, nós éramos um grupo que hoje tem ainda uma inserção, hoje, claro, mais importante na profissão, de maior reconhecimento, mas eram pessoas que naquela época já estavam muito comprometidas com a construção de uma nova profissão para a sociedade brasileira. Acho que nós tínhamos a certeza de que o sindicato era um lugar que nós deveríamos utilizar para a manifestação dos psicólogos na sociedade em questões que eram do coletivo. Então, nós nos manifestamos numa campanha contra as indiretas, né? A gente era a favor das diretas já, chamava Psicólogos Não Aceitam Indiretas, né? Nós apoiamos a greve dos metalúrgicos de 1980, nós tivemos no movimento, em movimento de mulheres, em movimento de creche, a gente apoiava todos os movimentos sociais importantes daquele período, né? E isso nós considerávamos que era um jeito dos psicólogos se inserirem mais amplamente, mais adequadamente. Não era um uso do sindicato para finalidades que a gente achava que era bacana. Era usar a entidade para se inserir no movimento social e, com isso, construir reconhecimento para os psicólogos. Então, nós sempre fizemos isso. Aí vamos em busca de... Aí tem um outro pedaço, também ainda de movimento social, que se deu junto com outros sindicatos, porque foi uma coisa que nós percebemos muito rapidamente, que nós tínhamos que nos unir a outros sindicatos. Então, nós participamos do INCLAT, do CONCLAT, de toda a organização, né? Eu me lembro que, quando nós fomos a uma reunião com vários sindicatos, os votos eram dados verbalmente, as pessoas representantes da entidade levantavam e davam o voto. Então, eram lá 60, 70 sindicatos organizando o INCLAT, coordenados, imagina, pelo Joaquinzão, do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, e nós ficamos lá tímidas, eu e Odete, e ele, né, a gente assinou que estava presente, então a discussão foi indo até que chegou a hora de votar. E ele chamava sindicato por sindicato. Quando ele disse Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo, aquelas 80 pessoas, 100 pessoas, todo mundo olha para ver quem é que vai levantar, né? E aí, na hora do intervalo, as pessoas vieram perguntar, os químicos, eu me lembro muito de uma moça dos químicos que veio dizer, nós temos muitas questões que a gente acha que são do psicólogo e o psicólogo não está presente. Então, nós começamos a fazer um intercâmbio profissional com os sindicatos de bancários, de metalúrgicos, de químicos, né? E, ao mesmo tempo, uma participação ampla no movimento
movimento, nós vamos participar sempre até a construção da CUT, né, nós estaremos sempre permanentemente nesse movimento, daí para frente. Então os psicólogos de São Paulo têm uma participação importante, claro, a gente era pequeno, a gente era pobre, a gente era despreparado para o jogo político, né, mas estávamos sempre lá e cumpríamos uma função importante, porque eram poucas as categorias de trabalhadores liberais, né? Existia a participação dos arquitetos, existia profissional. Nós mantivemos sempre a participação. Nós acompanhamos, nós fazíamos no sindicato atividades onde a gente convidava pessoas que podiam vir prestar esclarecimentos, fazer análises da conjuntura, né? Nos ajudar a compreender, e a gente abria para os psicólogos e até para a região, para as pessoas da região. A gente fez coisas grandes, né?